Sejam bem-vindos ao Leituras da Lu. Eu sou a Luana Campos e hoje a gente vai falar de O Processo do Franz Kafka. Bom, o Kafka nasceu no Império Austro-Húngaro, um momento assim de muita instabilidade política, cada uma das nações ali envolvidas lutando pela sua independência. Ele também é relatado como uma pessoa que teve N conflitos, tanto com as mulheres quanto com o pai. Ele nasceu num gueto, num bairro de judeus. Então isso já vai falando um pouquinho sobre o autor pra gente. O Kafka estudou química, depois estudou direito, mas a sua grande paixão sempre foi a literatura. Só que ele nunca conseguiu fazer isso enquanto em vida, que ele ficasse famoso e conseguisse se sustentar com a literatura. Então ele escrevia nas horas vagas, depois do trabalho, à noite, e ele escrevia quase que como um fluxo dos seus pensamentos e dos sentimentos que ele tinha. Então ele tem muitas obras que são tidas como inacabadas, obras também que ele escreveu enquanto escrevia outras, então uma miscelânea de coisas e de sentimentos. E ele tinha um grande amigo, que era o Max Brod, e que ele pediu que, um pouco antes de falecer, que o Max Brod queimasse, que ele extinguisse com toda a sua obra. O Max Brod não faz isso, ele vem a publicar isso depois, ele guarda essas relíquias, e o que a gente tem é uma obra riquíssima, Então, algumas poucas obras do Kafka foram ainda publicadas quando ele estava vivo, por exemplo, a Metamorfose, que é um super famoso dele também, mas a grande maioria delas ficou muito famosa e deu um super renome a ele póstumamente. Então, nessa obra do Kafka, ele vai tratar do Joseph K. Ele é um homem que está fazendo 30 anos naquele dia em que ele acorda, lá na pensão onde ele vive, e ele é recebido já no café da manhã por alguns homens, dizendo ou informando para ele que ele está sendo detido. E assim, é um pouco estranho porque ele está sendo detido, mas ele pode continuar suas atividades normalmente. E uma das coisas que ele pergunta é, mas por quê? O que eu fiz? Quem é que está movendo algum processo contra mim? E ninguém sabe responder ou não quer responder. Então ele só é informado naquele momento de que algum tempo depois ele vai ser chamado para um julgamento, onde ele também vai poder ser ouvido, que ele vai receber um telefonema a respeito disso. E ele fica então esperando, achando tudo muito estranho, mas espera pelo tal telefonema. Quando ele recebe o telefonema, só é dito para ele que ele é aguardado num certo domingo de manhã, não falam do local, não falam do horário. E aí ele vai então em busca de onde seria esse tal tribunal, onde ele precisa se apresentar. Então ele vai buscando nos lugares assim, e aí é tudo descrito como um grande labirinto, Então são vielas, são ruas estreitas, todos os lugares são muito abafados, o teto é baixo, então vai dando na gente, leitor, uma sensação de claustrofobia na obra inteira. Até que então ele chega, parece assim, pela descrição dele, me remeteu a um grande cortiço, Muitas pessoas morando naquele local, ele imagina que é por ali que acontece esse tribunal e o julgamento dele, e ele vai perguntando por onde fica aquele lugar, não consegue achar, até que ele chega então numa grande sala em que tem muitas pessoas, as pessoas até encurvadas, ele até chega a achar que é por causa dele, Ele tem ali uma certa soberba de quem tem muita consciência, tem muita convicção de que ele não é culpado de nada, de que ele nada fez. E aí ali começa então a acontecer o julgamento dele, esse julgamento é interrompido e a partir daí ele vai então procurar se livrar então dessa condição, procurar provar a sua inocência. Então, uma das pessoas que logo no começo aparece para ele para tentar ajudá-lo é o tio dele, que fica sabendo do processo, vem ajudá-lo, indica um advogado, amigo dele. Esse advogado também, muito estranhamente, só o recebe à noite, já na cama, já parece assim bastante debilitado, e ele parece assim o tempo todo meio que postergar o processo, parece que ele não toma nenhuma grande ação. Tem até um momento que o Joseph K. Vai destituí-lo do processo, vai tirar ele do processo e fala, bom, acho que vou fazer esse processo por mim mesmo, e eu vou tentar a minha própria defesa. Mas tem uma coisa que é super importante, que esse advogado traz para ele, que eles falam então que existe um certo pintor que pode talvez ajudar o Joseph K. nesse processo.
E aí esse pintor, ele vai atrás dele de novo, né? Uma cena uma das mais difíceis que a gente vê, porque o cara mora num lugar assim de super difícil acesso, super apertado, que ele nem mal consegue respirar. Tem uma série de crianças na vizinhança que perturbam ele o tempo todo, ele não consegue nem conversar com os seus convidados. E é muito decisivo esse encontro que o Joseph K. tem com o pintor, porque o pintor explica para ele as 3 formas que a gente tem de escapar de um processo como esse. E, em tese, na verdade, é ou você postergar, ou você enrolando com os fatos, mas assim, o que ele diz em suma para ele é que não tem o que fazer. A partir dessa conversa, o Joseph K., então, ele vai perdendo até o seu desejo de lutar pela sua própria liberdade. Ele vai se entregando àquele processo. Então é super interessante como o Kafka coloca aqui o quanto ele vai perdendo até a sua questão, o seu envolvimento com o trabalho, que era algo que ele gostava bastante. Ele era um funcionário de alto escalão de um banco, e ele não consegue sequer se concentrar. Ele vai perdendo quase que o gosto pela vida, né? E é interessante também como o Kafka coloca essa questão pra gente, porque lá no comecinho do livro ele diz que pode ter sido, então, uma calúnia que trouxe, né, esse processo para a vida do Joseph K., uma vez que ele não tinha cometido nada. E é interessante da gente ver, né, que uma calúnia pode destruir a vida de um ser humano, tanto do ponto de vista psicológico quanto social. Essa obra se passa ao longo de um ano, então desde o aniversário de 30 anos do Joseph K. até ele completar os 31 anos, e quanto mais ele vai tentando escapar desse processo ou provar a sua inocência, mais parece que ele vai se envolvendo nisso, né? E ele vai vendo que todas as pessoas ao seu redor compõem, de alguma forma, esse grande tribunal que ele sequer entende como é que ele funciona, né? Então, assim, interessante essa discussão que o Kafka traz nessa obra, que tem a ver com as burocracias, as dificuldades que a gente tem quando às vezes vai mover um processo, vai mexer um pouco nesse lado jurídico, a gente que é leigo nesses assuntos, o quanto as terminologias, os processos, eles são difíceis e parecem assim coisas como que inacessíveis. Ele mostra também um potencial estado totalitário, que a gente nem sabe porquê, mas a gente está recebendo um processo, e aí assim, quando você não sabe nem o que você fez, como é que você vai fazer e provar a sua inocência? E nesse ponto o Kafka também traz uma discussão que é bem legal da gente ver, que é essa questão da gente muitas vezes não questionar os papéis, as atividades, o status quo, né? Parece que a gente aceita uma série de atividades na vida da gente sem saber muito por que isso acontece. Então tem 2 exemplos no livro, que é, no momento que ele é comunicado, né, de que ele está sendo detido, ele pergunta aos potenciais guardas ali, né, por que isso está acontecendo, quem é que está movendo esse processo contra ele, e eles dizem, olha, não sei, só cabe a nós darmos essa notícia a você. Então, parece que eles não sabem muito o que eles estão fazendo. E num segundo momento, aparece na obra também, quando ele está ali saindo do banco, e tem ali um quarto como que uma despensa dentro do banco onde ele trabalha, e ele acidentalmente entra naquela sala e vê esses 2 policiais que o prenderam ali no começo, se preparando para serem torturados, né? E aí ele questiona esse torturador, o que está acontecendo, por que eles estão sendo torturados. O torturador confirma que é porque ele talvez tenha feito uma reclamação em relação aos 2, né? Uma vez que lá no começo, quando ele foi detido, os 2 guardas não sabiam explicar por que isso estava acontecendo. E aí ele fala, bom, mas não precisa chegar a esse ponto, não precisa, né, espancar os homens. E o torturador também responde a mesma coisa. Falou, olha, não cabe a mim julgar se está certo, se está errado, cabe a mim espancar esses homens. Então, ele traz nessa obra essa denúncia de que muitas vezes a gente aceita uma série de atividades, de trabalhos que a gente nem sabe muito a que se prestam. Acho bem legal também como o Kafka coloca, então, o próprio título da obra, né? Então, que faz menção a esse processo jurídico que
sofre o Joseph K., mas também o seu processo de vida, de desconstrução desse homem que ele foi, pelo menos até então, e que depois desse processo ele vai ressignificar tanta coisa, e ele vai inclusive se acabando, né, com esse processo. Então é um movimento também pessoal de aniquilação. E mais no final do romance também tem uma passagem bem importante, que é quando Joseph K. é indicado para acompanhar um importante cliente do banco italiano nos principais pontos turísticos da cidade. Então eles se encontram, né, eles marcam de se encontrar, na verdade, numa catedral. O Joseph K. vai esperar por ele, esse homem não aparece, mas algo muito estranho começa a acontecer. Então, primeiro que a catedral está totalmente vazia e ele vê ali um sacerdote subindo no púlpito, se preparando para fazer um discurso, uma celebração. Ele fala, bom, deixa eu ir embora daqui, né, antes que sobre para mim. Tem ninguém, estranho esse cara fazer uma apresentação, uma conversa para ninguém. E o sacerdote menciona o nome dele, chama ele até perto do púlpito e conta para ele uma parábola. Nessa parábola, ele vai contar então de um camponês que chega à porta da lei e ele quer adentrar a lei. E existe ali um porteiro que o impede de entrar naquele momento. Então, ele diz que ele precisa esperar, que ele não pode adentrar naquele momento, e o camponês fica esperando. Ele passa, na verdade, a sua vida inteira esperando. Ele até coloca um banquinho do lado desse porteiro, e ele tenta subornar o porteiro, ele tenta de diversas formas entrar, e ao final da sua vida, quando ele já está moribundo, quase morrendo, ele pergunta ao porteiro, nossa, mas que coisa estranha, se todo mundo quer adentrar a lei, por que só eu vim para essa porta? Por que ninguém mais apareceu? E o porteiro explica para ele que aquela porta foi feita única e exclusivamente para ele, que então, se agora ele está morrendo, ela nem tem mais serventia, o porteiro tranca essa grande porta e vai embora. E aí é muito interessante o diálogo que vem depois desse sermão entre as duas personagens, né? O Joseph K. defendendo o camponês, dizendo que ele foi enganado por esse porteiro, e o sacerdote defendendo o porteiro, dizendo que na verdade quem o corrompeu e fez ele, por exemplo, trancar essa porta, que nem era uma atividade dele, foi o camponês. E aí é aquele tipo de história dentro da história e que explica tudo o que está acontecendo na obra. Acho genial como Kafka coloca pra gente que essa obra ela pode ter, assim, diversas interpretações, né? A gente pode olhar tanto do ponto de vista individual, sociológico, religioso, espiritual. Tem uma série de leituras que se pode fazer dessa obra. Cada olhar que a gente tem para ela, a gente pode ter uma leitura diferente. O Kafka retrata as mulheres nessa obra de uma forma bastante negativa. Ou elas são vistas ali como prostitutas, como mulheres fáceis, ou como mulheres sem voz, sem nenhuma posição importante dentro daquela sociedade. E isso tem bastante a ver com o momento pessoal que ele escreve essa obra. Então ele começa a escrever esse livro em 1914, que é quando ele rompe o seu noivado. Falei para vocês lá no começo do vídeo que ele já tinha problemas de relacionamento com as mulheres e ele coloca esse ponto aqui do feminino de uma forma bem negativa nessa obra. Então, além dessa obra ser considerada uma obra aberta, né, com diversas interpretações possíveis, ela parece, gente, um grande labirinto. Tem horas que ele encerra algum capítulo de uma forma tão abrupta, tão inesperada, que você fica pensando assim, puxa, será que eu entendi tudo? Será que eu tenho que reler? Será que eu perdi alguma coisa? E isso tem a ver com essa forma com que o Kafka escrevia. Algumas pessoas falam que a ordem dos capítulos desse livro ela não está muito correta, uma vez que ela foi reunida pelo amigo do Kafka, o Max Brod, e ele diz que ele encontrou essa obra em fragmentos. Cada um dos capítulos estava num envelope diferente. E ele faz a reunião e na ordem que ele acha que é a mais correta. Mas ele mesmo diz no pós-fácil da obra que tem ali um capítulo, por exemplo, que a personagem fala que eles estão no outono, na sequência o próximo capítulo fala que eles estão na primavera, então tem sim uma nuance de que pode ser que os capítulos não estavam na ordem mais correta ou naquela que ela foi concebida pelo Kafka. Mas a obra inteira tem muito esse cunho, né, de uma obra inacabada, né, uma obra que parece um grande labirinto, que
parece um espaço onde está todo mundo preso por ali, não consegue se mover, não consegue seguir com esse grande processo que está acontecendo com o Joseph K. Tem essa questão dela ser uma obra aberta com diversas possíveis interpretações. Então, assim, ela é uma obra muito rica, que embora ela é dita como inacabada, a gente que lê consegue entender exatamente o começo, meio e fim dela. Não é que fica faltando nada, mas tem esse ar meio, gente, parece um grande pesadelo, sabe? Parece que tudo tá meio desconexo, que os finais dos capítulos são meio abruptos de vez em quando, mas talvez seja essa grande provocação que o Kafka quer nos fazer com ela. E o ponto talvez que mais tenha me chamado a atenção nessa obra é essa coisa de que todo mundo parece que pertence de alguma forma a esse tribunal, todo mundo sabe do processo que está acontecendo com o Joseph K. o tempo todo, menos ele. Então me lembrou um pouco o filme Show de Truman, que parece isso, né? Que ele está numa realidade paralela, que todo mundo sabe o que está acontecendo, mas ninguém conta para ele a verdade. Foi essa impressão que eu fiquei quando li o livro. Bom, então se você gosta de boas obras, de bons livros, inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se fala num próximo livro. Tchau, tchau!